E aí, meus irmãos, minhas irmãs, aqui quem vos fala é o seu amigo de sempre, Pastor Vertone Barros, isso mesmo, seu amigo de sempre. Estamos aqui, mais uma vez, mentalizando a mentalidade, né? Mentalidade vencedora, né? Mas para que isso aconteça, você tem que primeiro entronizar isso dentro de você, ou seja, hoje é o melhor dia da minha vida. Nós estamos repetindo isso dioturnamente. Hoje é o melhor dia da minha vida. Hoje é o melhor dia da minha vida. Mas para que isso aconteça, não basta só você falar. Você tem que ter ação também, né? Você tem que ter ação para que o seu dia não seja só um dia maravilhoso, um dia estupendo, um dia isso, um dia aquilo, né? Você tem que mentalizar, fazer metas e essas metas, cumprir essas metas. Uma primeira meta que eu venho hoje trazer, depois de tantos dias de frases, hoje é o melhor dia da minha vida, é você passar da barreira do medo. Como assim barreira do medo? Porque o medo faz com que você não obtenha o sucesso. O medo, às vezes o medo é maior do que a vontade de vencer. Às vezes eu tenho vontade de vencer, você diz pra você mesmo, né? Deixa eu mostrar meu relógio. Às vezes você tem vontade de vencer, você mentaliza que é o vencedor, mas dentro de você existe um medo do qual impede você de ganhar, de ser um vencedor, de estar entre os vencedores. Então, esse medo faz com que você retroceda, né? Você olhe para frente e, ao mesmo tempo, não consiga evoluir, não consiga trabalhar a sua mente de uma forma da qual ela vá ser vencedora, do qual você vá ser vencedor, né? Então, você tem que passar essa dificuldade que é o medo. O medo faz com que isso aconteça, né? Com que você pare no tempo, com que você pare, estagne, com que você não consiga andar, com que você não consiga se mexer, né? Então, dessas frases, com relação ao medo, eu lembro de Davi, por exemplo. Nossa, Davi de novo, olha só. Não de Davi necessariamente, mas eu lembro de Saul. Quando o povo inimigo estava ali afrontando Israel, Saul, os inimigos disseram o seguinte: escolha o seu melhor guerreiro, o seu maior guerreiro contra o nosso maior guerreiro. E logo todos os soldados do rei de Israel disseram: é você, Saul. Por que Saul? Porque Saul, ele era um palmo, né? Um palmo mais alto, diz a palavra, era um palmo mais alto do que todos os outros homens do reino. Olha só que legal, né? Saul era o homem mais alto que tinha no reino de Israel. Mas ficou com medo, né? Ele tinha um exército, ele tinha Deus do lado dele, ele tinha um exército tremendo do lado dele. Homens de guerra de valia, homens de guerra de valor, pessoas que dariam a vida por ele naquele momento, mas ele teve medo. Ou seja, o medo foi maior do que a vontade de vencer Golias. O medo dele foi maior do que a vontade de vencer. E quando esse medo ele vem sobre você, você de duas coisas uma, você pode até citar mais coisas, mas de duas coisas uma você vai ter que fazer. Uma, ou você fica com medo, né? Como Saul fez, ficou parado durante 40 dias, ou você contrata alguém para ir lá e fazer, né? Ou você designa alguém que vai lá e faça, ou você contrata alguém, ou você pede para alguém fazer, porque você está com medo. Nesse caso apareceu Davi, né? Mas só que Davi, ele não tinha medo, né? Mas só que ele foi esperto também. De um lado, uma mente vencedora. Olha só a diferença das mentes, né? Olha só a diferença das cabeças do povo. Um ficou com medo, estagnou, parou e não foi contra-atacar o Golias, porque Golias era muito alto, mais alto do que ele. Porém, ele era o homem mais alto que tinha Israel.
né? Todos disseram, é você, Saul. Saul, vai lá, Saul. Você é o campeão, você é o rei, você é isso, você é aquilo. Mas quando ele viu o gigante, ele temeu, ficou com medo. Davi, quando ele viu o gigante, né? Ele disse, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Mas só que antes, olha só a mente vencedora, antes dele ir contra-atacar, ele não foi de repente, ele não foi de uma vez, ele não foi ali, ele não foi, né, saiu louco para poder matar Golias. Não, primeiro ele ouviu, olha só, primeiro ele perguntou, sim, e aí? O que estão dizendo por aí? Não, um gigante, mas eu vi um zum aí de umas promessas, que é isso? Ah, não, vão dar a filha do rei para quem derrotar o gigante, né? Olha só, vão dar a filha do rei. O que derrotar o gigante vai ser o quê? A filha do rei como esposa, vai ter isenção de impostos pro resto da vida e vai ser coberto de riquezas. Então, Davi foi lá e disse, eu vou derrotar esse gigante. Por quê? Porque ele já tinha sido treinado antes. Quando você está treinando, quando você está evoluindo, quando você está coisando, quando você está sozinho, você tem que treinar, você tem que se evoluir, você tem que buscar uma evolução. Não adianta somente buscar evolução na frente dos outros, porque vai ter horas de madrugada que não vai ter ninguém para te aplaudir. Vai ter horas de madrugada que não vai ter ninguém para dizer, é isso aí, vai lá, levanta, cedinho, 5 horas da manhã. Vai ter horas que ninguém vai te levantar e vai dizer, vai. Vai ter horas que vai ser só você e um leão. Vai ter horas que vai ser só você e um urso. Vai ter horas que só vai ser você e você mesmo. Só você e Deus naquela situação. E aí, como é que você vai fazer? Você vai fazer igual Davi ou você vai fazer igual Saul, né? Quem você vai ser nesse momento? Você vai ser Saul, onde ele era o maior entre os homens de Israel e teve medo de ir confrontar o gigante? Ou você vai ser Davi, do qual viu, olha só, do qual a mente dele viu uma oportunidade, né? Ele já tinha sido forjado no meio do deserto, já tinha sido forjado no meio do leão, entre o urso, entre tantas outras coisas que apareceu, que a Bíblia não conta, mas com certeza no meio do deserto, com certeza aparecia gente de todo jeito, mas ele estava ali protegendo as ovelhas do pai. Mas Davi, ele tinha uma mente vencedora. Ele não foi lá por acaso, ele não estava lá e disse, eu vou matar agora. Não! Ele teve a mente vencedora, da qual ele disse, é hoje que eu vou colocar em prática, é agora que eu vou colocar em prática tudo aquilo que eu estou aprendido. Então ele colocou em prática aquilo que ele aprendeu e que Deus colocou no coração dele, porque ele é um homem segundo o coração de Deus. O que vão dar mesmo? Como é que é a história? Vão dar o que mesmo? A mulher, a filha do rei. Que mais? Riquezas sem medidas. Que mais? Nossa, né? Filha do rei, riquezas sem medidas, impostos zerados. Ele disse, é comigo mesmo. Mente vitoriosa, coração vitorioso, corpo sã. Foi lá e você já sabe o resto da história. Tá certo? Então, de 2, 1, ou você para ou você continua. Se você parar, o medo vai te dominar. Mas se você continuar, você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tá certo? Eu sou seu amigo de sempre, o pastor Vertone Barros.